Da toma delia namlinge ajo gwendegage kinjib namasore nen danan singi tanga tu dari chuso Eu khaji gostaria de desejar a todos os membros da Sangha dos monastérios e monastérios de monjas. Também temos alguns centros de Dharma. Há muitos centros de Dharma, é claro, mas nós não pudermos convidar todos os centros de Dharma Cádio para nos juntar aqui no Zoom. E há também muitos amigos de Dharma ouvindo os ensinamentos pela internet. E também há pessoas ouvindo os ensinamentos na China. E, em particular, os tibetanos, todos os nossos parentes tibetanos, eu gostaria de desejar boas-vindas a você. Então, hoje, nós falamos sobre o período védico e nós já falamos sobre o período inicial védico. Nós já finalizamos essa parte. E hoje nós iremos falar sobre o período final védico. Então, durante essa época, esse período foi mais ou menos por volta do século XI, antes da Era Comum. Essa é a época da qual nós estamos falando. Então, basicamente, entre o século X e XI, antes da Era Comum, todos os povos não arianos que haviam vivido no Punjab, eles haviam sido conquistados, eles foram subjugados e passaram a ficar sob o poder do povo ariano. E dentre eles, algumas pessoas, eles se tornaram como escravos dos povos arianos. E aqueles que não ouviam, não ficavam sob o comando, que aqueles que não se rendiam aos arianos, eles eram enviados para o exílio, para um lugar muito longe no sul. E até mesmo entre os arianos, alguns também se mudaram para o sul, da bacia dos 5 rios, chegando à região do rio Ganges. Então, eu acredito que se você puder visualizar isso, você vai compreender. Então, se vocês olharem aqui, os povos arianos, eles vieram desse local, através dessa passagem, Khyber, e eles se estabeleceram nessa parte do rio Indus e seus afluentes. Então, eles ficaram nessa área da bacia dos 5 rios de Punjab. Então, gradualmente, eles chegaram até a área do rio Ganges. Então, eles se mudaram para essa área do rio Ganges. E quando eles chegaram ali, foi no período védico final, eles se mudaram de Punjab até o Vale do Ganges. E, basicamente, eles estavam vivendo na região norte,
e mudaram para a Índia Central, nessa área do Ganges. E essa área do rio Ganges era muito maior do que a área do rio Indus, onde eles estavam previamente. O rio Ganges é o maior rio da Índia. Da mesma maneira, a planície ao redor do Ganges é a planície mais fértil para a agricultura. Então, dessa forma, quando eles chegaram até o Ganges, nesse rio muito largo, haviam muitos ótimos campos ao redor do Ganges. Então, eles tiveram uma melhora muito grande na vida deles. E a cultura se desenvolveu muito. Então, durante esse período, durante o primeiro período védico, quando os Vedas apareceram primeiro, os reis, como já foi dito antes, eles viviam em tribos, os arianos. Os arianos, eles não eram um reino, eles vinham de diferentes tribos ou diferentes clãs. E cada uma dessas tribos, dentre essas diferentes tribos, o povo escolhia quem que seria a melhor pessoa para ser o líder deles. E isso era uma tradição respeitada pela maioria. A maioria decidia quem que era a melhor pessoa, e então essa pessoa se tornava o rei. Então não havia uma tradição de ser uma monarquia hereditária, onde o poder do rei passaria ao filho, da maneira como era feita na Roma Antiga. Não havia um rei em particular na Roma Antiga. Ao invés disso, eles tinham um líder na qual eles escolhiam. E assim como é explicado na história. Então, isso era parecido, acontecia de forma parecida com os arianos. Então, não havia essa tradição de monarquia hereditária no princípio. Mas depois dos arianos eles terem se estabelecido ao redor do Vale do Rio Ganges, eles gradualmente se tornaram uma tradição de monarquia hereditária, onde o poder era passado para o filho do rei. E naquela época, os soldados, o exército, nessa época, no período védico inicial, os soldados, eles também tinham que fazer outras atividades, como agricultura, cuidar da casa, rituais sacrificiais e assim por diante. Eles tinham muitas funções diferentes, mas posteriormente, nessa época, o exército também se tornou uma tradição hereditária. Eles herdavam a posição. E isso se tornou uma casta chamada dos governantes. Então, os reis e os exércitos e os soldados do exército, ambos tinham uma tradição hereditária. Era uma posição hereditária. E então, a população, os membros comuns da população, eles também começaram, não importando se eles fossem artesãos ou agricultores, fazendeiros, eles também começaram a passar as suas ocupações de pai para filho, da mesma forma. Então, essa se tornou a casta Vaishya. E, além disso, como eu já mencionei, havia a casta Brahmani. Então, eram essas três castas, a casta Brahmani, a Kshatriya, ou casta dos governantes, e a casta Vaishya. Então, todas essas três castas, elas eram todas feitas de arianos. Era somente o povo ariano.
E as três eram permitidas de fazer sacrifícios, de recitar os cânticos. Então, não apenas a pessoa nascia ariana, mas devido à religião védica, após adentrar a religião, eles também tinham uma vida religiosa, eles eram permitidos de praticar a religião védica. Por essa razão, eles eram chamados de Vidya, ou nascimento duplo, porque eles não tinham apenas uma vida humana, eles também eram permitidos de ter uma vida religiosa. Então, isso era chamado como um duplo nascimento. E agora, outros membros da população fora desses eram chamados de Shudra. Então, quem eram os Shudras? Essas eram as pessoas que tinham se rendido aos arianos, eram os habitantes originais de quando os povos arianos invadiram a Índia. E então, após eles se renderem aos ários, eles se tornaram os escravos dos arianos. Então, os arianos chamavam eles de bárbaros ou escravos. Mas, em todo caso, as pessoas que se renderam aos arianos, todos eles, essas pessoas, eles não tinham os mesmos direitos das pessoas nas outras três classes. Então, eles eram chamados de nascimento único. Eles também eram chamados de Ekati. Ekaiti ou Ekajati. Basicamente, eram chamados de nascidos apenas uma vez. Porque eles viviam apenas um tipo de vida, eles podiam ser apenas serviçais, escravos, então eles não tinham o direito de viver uma vida religiosa. Eles não podiam praticar a religião. Então, por essa razão, eles eram chamados de nascidos apenas uma vez ou nascimento único. No entanto, a origem desse sistema de 4 castas, isso aconteceu no período védico final. E foi gradual. Como eu mencionei no outro dia, a hierarquia de castas dependia das trocas ou do papel que você desempenhava. Então, o sistema de castas se desenvolveu a partir disso e veio primariamente a partir dessas trocas. Então, a partir desse momento, quando os reis e dos exércitos se tornando hereditário, e então havia as trocas que também eram passadas de pai para filho, da casta Vaishya, e isso se tornou também uma casta hereditária. Mas essas pessoas, elas estavam em outra situação. Mas, basicamente, essa divisão em 4 castas, ela se desenvolveu através do tempo. Não foi de uma só vez. Não é como se, de repente, houvesse uma divisão de castas em 4 classes. Conforme isso foi aumentando, então foi desenvolvendo-se essa divisão em 4 castas. E aos Brahmans, e também a casta governante, os Kshatriyas. E no tibetano nós chamamos de casta real. Mas provavelmente eram os Rajanya,
a casta real, e os Kshatriya eram outra casta. E no sânscrito há apenas um nome, mas provavelmente a casta no tibetano Dyarik inclui duas castas, o Kshatriya e Rajanya. E quando nós pensamos nisso, parece que são apenas os reis, mas incluem os reis, os ministros, e particularmente também os oficiais militares e assim por diante. E aqueles que faziam agricultura e artesanato e o comércio, eles eram chamados de Vaishya. A casta Vaishya. E também havia a casta Shudra, que serviam de escravos, de serviçais também. E depois essas 4 castas, elas se tornaram muito estáveis. E uma tradição imutável. Então, é assim que esse sistema de castas foi se desenvolvendo. Então, basicamente, se desenvolveu com os povos arianos, se dividindo primeiro em 3 castas. Depois de haver essa divisão em 3, então, a maior responsabilidade deles era de fazer sacrifícios. Então, quem poderia fazer esses sacrifícios, realizar esses sacrifícios? Somente os brahmanes poderiam fazer isso. E, portanto, todas as tradições da religião e da cultura daquela época eram primariamente feitas para o lucro da casta Brahmani, ou para a vantagem da casta Brahmani. Então, por essa razão, essa civilização é muitas vezes chamada de civilização Brahmani, ou como Brahmana ou Brahmânica. E ela durou mais ou menos por 500 ou 600 anos. E durante todo esse tempo, essa civilização bramânica, quando nós falamos sobre a questão espiritual, o conhecimento a respeito da mente, houve um grande avanço na espiritualidade. E também surgiram inúmeras escolas, filosofias e tradições literárias que se desenvolveram nessa época. Então, quando nós falamos do período védico final, visando facilitar a compreensão disso, visando facilitar, manter isso na nossa mente, eu vou dividir isso, esses 500 a 600 anos, e falar em termos de 3 partes. Eu acho que isso vai funcionar melhor. Então, a forma como iremos dividir é assim. A primeira sessão são os 4 Vedas. A segunda sessão é o período bramânico. E o terceiro é a era da filosofia. Então, como eu já mencionei antes, a difusão, a literatura indiana, em particular a literatura védica, conforme ela foi se desenvolvendo, não é que ela foi completada com a composição de um único texto. Há muitos diferentes trabalhos literários que aparecem um depois do outro. E mesmo nesses trabalhos literários, eles não apareceram ao mesmo tempo. Alguns apareciam em sequência. Então, a minha divisão aqui em 3 partes diferentes não é primariamente em termos de tempo.
dizendo que após o período dos 4 Vedas apareceu o período bramânico. Ao invés disso, os textos dos 4 Vedas e do período bramânico, se pensarmos em termos de tempo, eles podem, alguns foram simultâneos, ou algumas vezes eles até se alternaram. Então, há formas diferentes que isso pode ter acontecido. Então, eu estou dividindo aqui em 3 partes, mas eu estou falando primariamente na forma como esses termos de gênero literário ou forma literária foram escritas. Podemos falar em forma literária, ou gênero literário. Então, essa é a maneira como nós estamos dividindo em 3. Não é uma divisão cronológica, porque se nós fizermos em termos cronológicos, primeiro os 4 Vedas, depois o período bramânico, depois a era da filosofia, isso não está correto. Então, realmente, estamos dividindo apenas em forma literária ou gênero. Então, primeiro, eu irei falar sobre os 4 Vedas. Então, como os 4 Vedas foram compilados? Ontem eu falei sobre o Rig Veda já. Então, como todos os 4 Vedas foram compilados, é isso que eu irei explicar a seguir. Então, quando nós falamos sobre os 4 Vedas, se nós tivermos uma visão mais ampla dos Vedas, toda a literatura védica pode ser chamada de Vedas. Então, quando nós falamos sobre literatura védica, se nós dividirmos ela em diferentes partes, nós podemos falar em 3 partes. Então, a primeira dessas 3 partes é chamada de mantra, também é chamada de samhit. No tibetano, para mantra, o Dupa para Samhiti. Esses são os textos raiz dos Vedas. E a segunda parte vem dos Brahmanes, então chama Brahmanas. Então aqui, Brahmanas não estão falando da casta bramânica. Estamos falando dos textos brahmanas. E o nome desse texto, ele significa Brahman. Então, esses são os textos que incluem toda a literatura bramânica. Estão incluídas nos Brahmanas. E o terceiro é o Upanishads. E se nós traduzirmos isso, seria algo como respeito. Mas eu acho que também pode ser algo como sentado nas proximidades. Isso é um texto filosófico. E nos tempos antigos, quando os textos filosóficos eles eram ensinados aos estudantes, eles eram ensinados em segredo. Então, quando eles eram ensinados em segredo, os estudantes eles tinham que sentar muito perto do professor. E então o professor secretamente iria ensinar a eles. Então, é por isso que isso seria chamado sentado nas proximidades. Eu acredito que essa é a razão. Primeiro nós temos o texto raiz dos Vedas. O primeiro é o mantra, o segundo é o Brahmans e o terceiro é o Upanishads. E quando nós falamos sobre Samhita ou mantra, quando nós pensarmos nesse texto raiz, também há 4 tipos: o Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharva Veda. Então, eu falei sobre isso no outro dia. Então, esses são 4 partes do original Samhita. Esses são os 4 Vedas.
Então, quando os Vedas apareceram pela primeira vez, havia apenas o Rig Veda, não os outros três. Esses três não estavam lá. E o Rig Veda, ele não estava escrito quando ele apareceu primeiro. Era transmitido apenas oralmente. Era falado de uma pessoa a outra. E na época em que isso foi compilado, foi no final do período védico. Então, foi nesse período particular, o qual nós estamos falando agora, é o período védico final. E o outro texto também foi compilado nesse mesmo período védico final. E quando nós falamos sobre isso, quando eu mencionei, há três partes diferentes. O primeiro está falando sobre os 4 Vedas. A primeira sessão fala sobre como os Vedas foram compilados. O segundo são os textos Brahmanas. E então, tem o terceiro período, Upanishads. Ao texto Aranyaka, e que isso é um outro texto que apareceu também nessa época, e os Upanishads. Então, os Brahmanas, Aranyaka e Upanishads, esses são os textos que apareceram no texto na época brahmânica, e os 2 grandes épicos, Ramayana e Mahabharata. Então, quando nós falamos sobre o texto raiz dos Vedas, como eu já mencionei, o texto dos Vedas, ele levou diversos séculos para serem completos. E durante esses séculos, há muitas pessoas que editaram eles. E no final, eles foram compilados. E se transformaram no texto que nós podemos ver nos textos que nós podemos ver nos dias de hoje. Então, os Vedas que nós podemos ler hoje, antes desses textos aparecerem, esses textos, eles foram escritos através de muito tempo. Então, na época em que quando eles foram escritos, é possível que muitas pessoas que editaram diversas vezes, é possível que alguns dos textos foram escritos ao mesmo tempo. No entanto, o Rig Veda foi o primeiro e os outros 3 Vedas apareceram depois. Isso é uma coisa que está clara. Então, os Brahmanas e os outros textos provavelmente apareceram ou depois dos 4 Vedas ou mais ou menos no mesmo tempo. E agora os 4 Vedas, nós falamos que são os textos raiz do Veda. E provavelmente, é onde estão cânticos e louvores aos deuses. Então, dentre eles, o Rig Veda é o mais antigo dos Vedas. E depois dele, ao Sama Veda. Então, ao Ajurveda, em 2 partes, a clara e a escura. Então, a Tarva Veda, que dentre todos os Vedas é o mais recente, é o que veio posteriormente. Então, dentre esses 4, o Rig Veda mais antigo, é a fundação da literatura védica, a base da literatura védica. E então, Samveda, a maioria do seu conteúdo são textos que primariamente estão no Rig Veda já desde o início, mas o que tem de diferença é que o Samaveda,
há muitos manuscritos diferentes. E dentre esses manuscritos, ele foi compilado a partir de diferentes manuscritos. Então, para falar sobre Samaveda, resumidamente, é uma adição a todos os diferentes textos que compõem o Rig Veda. O Samaveda é como uma nova coleção, uma nova adição ao Rig Veda. Ele também não tem muito novo conteúdo que não está no Rig Veda. E o terceiro é o Yajurveda, que está dividido em duas partes, a luz e a escuridão. E a razão pela qual os textos da escuridão são chamados assim é que eles são os textos raízes e também comentários nos Brahmanas sobre sua filosofia. Então, isso foi unido. Então, como eles se uniram, como isso foi unido nesse texto, não está muito claro qual seria a distinção da raiz e dos comentários. Então, por essa falta de distinção, eles são chamados de escuro, escuridão. É por isso que eles são chamados de textos da escuridão, no Yajurveda. E agora, no Yajurveda, tem um aspecto um pouco diferente, é que os Yajurveda, eles são textos do Rig Veda combinados com textos do Brahmanas. E porque eles são combinados, eles parecem um texto diferente. Por isso eles são chamados de Yajurveda. E agora, os Yajurvedas de luz, eles são a mesma coisa, texto raiz e comentários combinados. Mas a diferenciação entre o que é o texto raiz e o comentário, ela é muito clara. Então, por isso elas são chamados de luz, de texto luz. Então, quando nós falamos dos textos bramânicos, eu vou falar sobre isso depois, não vou falar sobre isso agora. Então, em suma, o que muitos pesquisadores pensam é que o Samaveda e o Yajurveda, eles pegam o Rig Veda como uma base, que eles são um pouco diferentes, mas ambos pegam o Rig Veda como uma base. E eles perguntam por quê? Qual era a necessidade de adicionar mais coisas ao Rig Veda, se você já tinha o Rig Veda? E uma explicação para isso, eles ainda não sabem a razão clara, mas, no entanto, muitos estudiosos, eles geralmente concordam ou aceitam é que, como eu expliquei ontem, no Rig Veda, quando você está fazendo sacrifícios, era preciso de 4 sacerdotes, ou Ritvish, ao realizar sacrifícios. E por que havia esses 4 sacerdotes sacrificiais? O primeiro, ele sabia muito sobre os rituais. E por essa razão, o que estava escrito para ele é para esse tipo é que escreveram Yajurveda. E o Samaveda é um texto diferente. E a razão disso é que ele foi escrito para o segundo dos sacerdotes. É aquele que recitava os cânticos, mantras e assim por diante. Então, ele precisava de um texto para recitar esses cânticos. Então, por essa razão, eles compilaram o Samaveda. Então, resumidamente,
Esses textos eles são devotados ao primeiro e segundo tipo de sacerdotes. Isso é o Yajurveda e o Samaveda também, conforme os estudiosos criaram essa hipótese. Então, na época da tradição védica, na época em que a tradição védica gradualmente se desenvolveu e a religião se espalhou, num certo ponto o que aconteceu é que, basicamente, eles tinham fé nos deuses, mas eles não tinham muito interesse no mundo espiritual, nos espíritos. Então, no Rig Veda, quando o Rig Veda apareceu, no início, eles tinham muito interesse em espiritualidade e sentiam fé e devoção na própria mente. Mas o que aconteceu depois é que os aspectos rituais se tornaram muito fortes. Então, eles primariamente enfatizavam o corpo e a mente, o corpo e a fala. E por essa razão, a tradição védica, ela primariamente se focava em rituais e sacrifícios apenas. E então, por isso, os sacerdotes durante os rituais, todos os movimentos dos sacerdotes tinham um significado particular, um conteúdo particular. E tudo que eles tinham que recitar era complexo. E tudo que as pessoas... E todos esses rituais, eles se tornaram extremamente complicados, complexos. E então, as pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo no ritual de sacrifício. A não ser que eles estudavam muito sobre o que estava acontecendo, elas não tinham nenhum entendimento. Por exemplo, se nós vamos fazer um Mahapuja e as pessoas dizem, você precisa fazer um Vajrakila, e as pessoas falam, isso é tão complicado. E a razão disso é que, porque se torna um ritual tão complicado que uma pessoa comum não é capaz de fazer isso. Então, quando isso aconteceu, nessa época, como isso se tornou algo tão difícil, então era preciso escrever. Era preciso escrever esses rituais. E era preciso explicar a prática em detalhes. Então, por essa razão, então, Yajurveda, Samaveda, é por isso que esses textos apareceram. E não apenas isso. Há também os comentários nos rituais, nos Vedas. E isso se tornou os textos Brahmanas. E a principal razão é que houve um aumento tão grande dessas práticas rituais que eles se tornaram tão complicadas e complexas que elas precisaram ser escritas. Então, é dessa forma que esses textos foram se desenvolvendo. E agora, no Yajurveda, há muitos rituais diferentes. Há rituais que você faz apenas uma vez na sua vida, ou alguns que você faz uma vez por ano, alguns que você faz uma vez por mês. E há alguns rituais que são feitos todos os dias. E também há rituais de sacrifício. Então, acho que eu gostaria de dar uma introdução aos principais rituais védicos. Então, a maioria desses rituais védicos, eles são do período bramânico, ou do período védico final. E entre eles, das práticas dessa tradição, a tradição ainda está presente até hoje, a transmissão dessa tradição. E aqui eu gostaria de mostrar os nomes desses rituais, desses 8 importantes rituais. Então, primeiro,
aqueles rituais para as luas minguante e crescente da lua. E o segundo são os rituais para dar alimento aos antepassados, aos ancestrais. Esse é similar às nossas oferendas de Sur, e também às pujas de fogo a Agni. E então, ao sacrifício de 4 meses. E isso também é algo que eles continuam a fazer até hoje, do 7º até o 10º mês. Então, eles fazem uma vez ao dia, eles têm uma refeição ao dia, e alguns também praticam silêncio durante esse período. E também a Agni Shtoma, a oferenda de Amrita, é basicamente dar álcool à Agni. E também há um ritual para coroar o rei. Isso é um ritual muito importante, como eu irei falar abaixo. Então, há o sacrifício de cavalo, que é muito conhecido na história também, então eu irei dar uma introdução sobre ele. E o último é o Agni Adyan. Então, são as oferendas a Agni. Eu também explicarei isso depois. Então, primeiro, irei falar sobre um ritual que é muito importante. Todos esses rituais que eu mencionei antes são importantes. No entanto, há muitos rituais diferentes no Ayurveda, mas devido ao tempo eu não consigo mencionar todos. Então eu pensei que se eu explicasse o ritual para entronizar ou coroar um rei, isso seria muito importante. Então esse ritual de coroação Brahmanan. esse texto, esse ritual de coroação, ele também vem dos Brahmanas. Não é um texto único. Na verdade, são vários textos. Os textos bramânicos, os Brahmanas, eles incluem muitos textos diferentes. E dentro dele é chamado de Aitareya Nyaka. Esse é um texto dos Brahmanas. Então, o que é dito lá? A maneira como a coroação é feita é descrita nesse texto. E o que é dito aqui naquela época, a primeira coisa que você deveria fazer... Então, basicamente, nós estamos falando sobre quando um rei ele é entronizado. Então, a primeira coisa que você deveria fazer é cobrir o trono do rei. E você precisa cobri-lo com uma pele inteira de tigre. E eu diria uma pele com os 4 membros. Então, é isso que você precisaria preparar. E você não coloca ela de ponta cabeça. Quando você cobre o assento, o trono, o pelo ele tem que estar para fora, para cima e de forma visível. E tem que ter a cabeça do tigre ali. Essa cabeça ela deve estar voltada para o leste ou para frente do trono. Então, essa maneira que é explicada como colocar a pele de tigre. E a razão para isso é que o tigre é o rei de todos os animais. Portanto, se um rei usa uma pele de tigre e se senta nela, eles acreditavam que o seu reinado seria estável e poderoso.
E então, quando o rei estava sendo coroado ou entronizado, ele viria ao trono, ele iria atrás do trono e se voltando para o leste, ele iria se ajoelhar sobre o seu joelho e seguraria o trono com as duas mãos e recitaria um mantra ao mesmo tempo. E ele recitaria um mantra e os brahmanes, nesse momento, eles estavam segurando uma água especial, uma água particular específica. Não é como uma água qualquer, mas era especial, uma água especial, superior e sagrada. Eles levavam essa água especial e elas jorravam ela na cabeça do rei. Eles colocavam a água na cabeça do rei e diriam... Eles recitavam mantras e eles diziam, este é o rei do mundo. E depois, no final, já no final, o rei ele receberia Amrita, que seria álcool dos deuses, para beber. E então, provavelmente, ele se sentava no trono para beber isso. Então, isso seria o que concluiria a cerimônia de coroação dos reis. E a razão pela qual isso é tão importante é que nós sempre falamos sobre empoderamento, certo? Iniciações. Então, isso aqui é a fonte das iniciações. A tradição das iniciações, a origem desses rituais de iniciação, ela vem disso aqui. Então, dar uma iniciação é algo indiano. Então, basicamente, aqui você está empoderando, dando a iniciação ao rei. E quando nós falamos agora em iniciação, na verdade, você não está, nós não estamos dando nada. Nós dizemos, você está alcançando sabedoria e assim por diante. Mas nesses tempos antigos, quando você estava dando uma iniciação ao rei, empoderando o rei, você não estava dando poder ao rei. Era apenas uma questão de sentar no trono e dizer, eu sou um rei. E de acordo com as tradições. Então, eles faziam um ritual para terem certeza que o poder do rei seria estável e seria reconhecido, e fizesse tudo da maneira como deveria ser. E nessa época também havia um ritual muito famoso que chamava o sacrifício do cavalo. Nós podemos chamá-lo de sacrifício do cavalo. E também foi chamado de o sacrifício do cavalo refinado. E esse ritual, ele tinha que ser realizado principalmente porque as pessoas queriam ter filhos. Então, esse era o objetivo, de fazer as pessoas terem filhos. Mas depois, no período bramânico, o propósito do sacrifício de cavalos não era tão simples. Não era só com o objetivo de ter mais filhos. O propósito dele, ele se tornou completamente diferente. Então, o sacrifício do cavalo... Como fazia esse sacrifício? Não era o sacrifício que qualquer pessoa poderia fazer. Até mesmo se você era um rei, não necessariamente você tinha uma permissão para fazer esse sacrifício. Na verdade, quem poderia fazer não era apenas qualquer rei, mas um grande rei. Apenas um rei muito grandioso era permitido fazer esse sacrifício de cavalos. E o que as pessoas acreditavam nessa época era que se era possível fazer com 100 cavalos, se era possível sacrificar 100 cavalos, então isso traria benefícios incríveis. E os benefícios seriam que você sacrificasse 100 cavalos, você poderia alcançar o estado de Indra e se tornar o rei de todos os deuses. E também tinha o benefício de ganhar domínio e poder sobre o mundo inteiro.
E a maneira como o ritual foi conduzido é que tinha que ser escolhido um cavalo, e esse cavalo tinha que ser um cavalo particular. Aqui tem algumas fotos. E aqui o cavalo sempre aparece nessas imagens branco. Então tinha que ser um cavalo específico e eles davam banho no cavalo, limpavam o cavalo, limpavam todo o corpo dele. Então apenas deixava o cavalo vaguear por onde ele quisesse. É, da mesma forma, quando vocês fazem liberação de animais, liberação de vida com os animais, eles também podem ir onde eles querem. Era mais ou menos assim que funcionava com os cavalos. E onde quer que o cavalo fosse, eles mandavam pessoas para cuidar, para olhar esse cavalo. Então, se você manda 100 cavalos, tinham que 100 pessoas irem atrás desses cavalos. Era preciso achar 100 pessoas para seguir esses 100 cavalos. E não apenas isso, o rei, ele mesmo que faria os sacrifícios, ele tinha que seguir esses cavalos com o exército. E a razão pela qual o rei ia é que ele iria tentar conquistar essa nova terra, essa terra de outro reino. E o rei daquele reino, ele ia ter que se render ou lutar, não tinha escolha. Então, a responsabilidade do rei pelo sacrifício, que tinha essa responsabilidade do sacrifício de cavalos, ele ganhava poder sobre todos os reinos onde o cavalo fosse vaguear. Então, ele tinha que trazer todos os cavalos de volta para o seu palácio, para o seu reino original. E naquela época, se o rei que estava fazendo o sacrifício de cavalos, ele perdesse, então as pessoas realmente ridicularizavam ele, humilhavam ele, o rei. E se ele fosse vitorioso na batalha, então depois que ele retornasse ao seu próprio reino, ele se tornava muito famoso. Então ele tinha que matar todos os cavalos e depois de matar, aí sim ele fazia o ritual de sacrifício. Então, historicamente, esse é um tipo de sacrifício muito conhecido. Então, por essa razão, o rei que pudesse fazer esse sacrifício de cavalos, ele se tornava muito forte e poderoso. Então, nós falamos sobre os imperadores universais, monarcas universais. Então, isso é similar ao rei que estava realizando esse sacrifício de rituais, conquistando outros reinos e retornando ao seu reino original. Esses que são chamados de monarcas universais. Esses são imperadores Chakravartin. E nesse momento o rei se tornava realmente um rei muito poderoso, porque ninguém seria capaz de se opor a ele. E por isso são chamados os reis como monarcas universais. E agora nós iremos ter 30 minutos de pausa. Então, agora eu falei sobre o sacrifício do cavalo, e agora eu irei falar sobre o puja de fogo para Agni, chamada Agni Yadana. Esse ritual Agni Yadana, ele era o ritual mais importante para os arianos e para a vida diária deles. E a razão pela qual esse era um ritual tão importante 다 김상 소수기 아니 다고 디주 탐지해라로야 아니 지 긴고 신야다 안다 하는 신기지
Quran holy fire somar kepa me Todos os chefes, a razão pelo Agni Adana ser tão importante é que todos os chefes da família, todos os chefes de família, eles tinham a responsabilidade de preparar mandalas, acender fogos e assim por diante. E se eles não tomassem conta disso, se eles não cumprissem essas responsabilidades, isso seria um sinal de desrespeito aos deuses, uma descrença nos deuses. E não apenas isso, em termos da vida de um Brahmani, eles tinham que passar por 4 fases na vida deles. A primeira fase era a fase do celibato, depois a fase da vida doméstica, como chefe de família, depois a fase da vida na floresta, e depois a fase de viver de doações. Então, eles tinham que passar por todas essas 4 fases da vida. E agora eu irei falar sobre essas 4 fases depois. Não irei falar sobre elas hoje, mas, no geral, a primeira fase era a fase do celibato. E essa era a época onde eles iam estudar e aprender os textos bramânicos. E depois que eles finalizaram a educação, eles voltavam para casa. Então, o que eles tinham que fazer era imediatamente se casar. E ao mesmo tempo que eles se casavam, o que eles tinham que fazer é que eles tinham que acender a fogueira sagrada dentro da casa deles. E o ritual para acender o fogo era o que era chamado de Agni Yadana. Ou essa era a oferenda a Agni. Então, isso era feito no primeiro dia da lua crescente ou no primeiro dia da lua minguante. Então, no 16º dia do calendário tibetano. Então, o ritual todo levava 2 dias. Para a conclusão do ritual, ele levava 2 dias. Então, no primeiro dia, era necessário nomear os 4 sacerdotes sacrificiais. E depois eram preparados 2 locais do fogo, com forma redonda e quadrada. E algumas vezes havia mais um braseiro em forma de lua crescente, que era voltado para o sul, entre esses 2 outros locais de fogo. Então, primeiro, um sacerdote, ele tinha que iniciar o fogo esfregando 2 gravetos. E eu gostaria de mostrar isso para vocês. Então, era necessário acender o fogo esfregando esses gravetos. Acredito que você pode ver aqui no meio que ele está segurando um graveto, certo? Eles estão esfregando essas varetas para começar o fogo. Era dessa forma que eles começavam o fogo, e não era qualquer tipo de fogo. Essa era a mesma forma como as pessoas iniciavam fogo há milhares de anos atrás. Eles usavam a mesma maneira. E uma vez que o fogo começou, eles tinham que passar por 5 passos diferentes para purificar esse fogo. Antes de começar o ritual, de realizar o ritual. Havia o Brahmani, certo? Aquele que iria se casar. Então, esse Brahmani que vai se casar, ele iria recitar os nomes dos deuses. Então, enquanto ele entrava na casa na qual ele iria se casar e morar ali. E naquela época, o sacerdote, ele ensinaria
Ele ensinaria aos dois, ao Brahmani e a sua esposa, como iniciar um fogo esfregando os dois gravetos. E a razão pela qual ele tinha que ensinar essa técnica é que na manhã seguinte, no segundo dia, havia esse verdadeiro quadrado, certo? E o fogo, nesse local, ele tinha que ser começado assim, esfregando os gravetos. Então, por isso, era necessário ensinar essa forma de acender o fogo. Então, na manhã seguinte, eles acenderiam o fogo. E eles tinham que se ajoelhar diante desse fogo e se prostrar diante dos deuses. E o fogo ele arderia a noite toda. E então, na manhã seguinte, um Brahmani viria e apagaria. Então, essas são as etapas do ritual Agni Yadana, ou as oferendas ao deus do fogo Agni. Então, isso é algo que era feito uma vez na vida, eu acredito. Mas, em todo caso, esse ritual também é um ritual muito importante. Então, agora eu falei um pouco sobre Samaveda e Yartaveda, e agora eu vou falar sobre o outro Veda, Atharva Veda. E a razão para isso é que o Atharva Veda está relacionado aos mantras. Então, eu falarei sobre o quarto último. Se nós falamos sobre os 4 Vedas, esse é o quarto e o último, o mais recente Veda, o Atharva Veda. Os 3 Vedas anteriores, eles ensinam principalmente rituais de sacrifício e cânticos. Eles são textos que falam principalmente sobre esses 2 pontos. E por isso eles são fundamentalmente o Yarjaveda e o Samaveda, eles são baseados no Rig Veda, com alguns outros textos adicionados a eles. Não é que eles são completamente não relacionados ao Rig Veda, mas o Atharva Veda, ele é um pouco diferente. Se nós falarmos em termos de filosofia, então o Atharva Veda, ele está num nível um pouco mais alto que o Rig Veda. E o Atharva Veda, se pensarmos em termos de capítulo, ele tem 12 livros. E cerca de 6.000 estrofes. E o seu tópico principal são os mantras para proteger dos espíritos, doenças, cobras venenosas, animais perigosos, bandidos e assim por diante. Ele ensina muitos mantras com esses propósitos. E também ensina muitos mantras para longa vida, prosperidade, boa vida, para viagens sem problemas quando você viaja para fora, e também como alcançar vitória sobre os outros. Então, ensina muitos métodos diferentes, ou instruções essenciais em como alcançar esses pontos. Mas, no geral, se você pergunta quando o Atharva Veda surgiu, até esse momento, realmente não está muito claro ainda quando que ele surgiu. Claro, há uma estimativa. Deve ter ocorrido provavelmente na mesma época que a Ayurveda. O Atharva Veda provavelmente foi preparado na mesma época. Mas particularmente não havia muita conexão direta entre o Atharva Veda e os outros 3 Vedas. Eles estão separados. Então, durante muito tempo, as pessoas elas não aceitavam que o Atharva Veda era, na verdade, um dos Vedas. O momento que eles aceitaram que o Atharva Veda era um texto dos Vedas, era um texto védico, foi apenas após o início da Era Comum, depois do ano 0. Então, se nós pensarmos sobre isso, o Atharva Veda tem apenas alguns centenas de anos. Ele foi escrito apenas centenas de anos depois é que ele foi reconhecido como sendo parte dos Vedas.
다들 다들 스승 리지사기 그런 그 통매 명례야 가르라고 그러잖아. Ora, o nome original do 다 Atharva 통매 Veda 명세나 당보 그 bem do 명례 original, bem no início, o nome original 아타르와 앙기라스 아타르와 앙기라스라고 지내지라고 o 했어. nome era Atharva 아타르와 Angiras. 앙기라스야디 Provavelmente era chamado de Atharva Angiras. E o Atharva Angiras, 앙기라스야기 책임이디. ele tem duas palavras, Atharva e Angiras. 나가모지 주진쟁이 초가쟁이 Então, é feito desses dois nomes. E esses nomes, eles são nomes de dois sacerdotes sacrificiais dos tempos antigos. Uma das tradições, ela veio de sacerdote chamado Atharva. E a principal função desses rituais, os rituais dele, eles são principalmente de mantras pacíficos e enriquecedores. São rituais e atividades. Então, essa é a principal função desses rituais. E da tradição de Angiras, o seu foco é particularmente voltado às atividades e mantras de feitiçaria e irados. Depois, as práticas dessas duas tradições, elas foram combinadas e foram feitas, transformadas em um único texto. Então, isso é o que agora nós chamamos de Atharva Veda. Então, a origem do Atharva Veda é diferente dos primeiros Vedas. E agora, no geral, quando nós falamos no Atharva Veda, há muito sobre mantra. E a palavra mantra, há muitos termos diferentes que nós usamos para mantra, mas o significado do que é um mantra, no Atharva Veda há muitos diferentes mantras, mas não apenas isso. Também no Rig Veda, a palavra, a terminologia que se usa, também aparecia a palavra mantra. Por exemplo, no último ou 10º livro do Rig Veda, há uma seção de cânticos chamada Purusha Sukta. Uma tradução seria a canção do ser. E qual a palavra? E a palavra mantra ou chandas aparece. A palavra chanda aparece ali. E para Tibetan, nós usaríamos a mesma palavra que utilizamos para mantra, nga. Então, nessa época do Atharva Veda, não tinha o termo mantra, como no Rig Veda não tinha a palavra mantra como no Atharva Veda, mas tinha chanda, que seria o mesmo termo. Portanto, nós podemos dizer que havia mantra na época do Rig Veda também. E como mencionado antes, o tópico primário dos 3 Vedas, dos 3 primeiros Vedas, são relacionados a rituais de sacrifício. E os tópicos principais do Atharva Veda são principalmente relacionados a mantras. E por essa razão, há uma grande diferença em termos de conteúdo. Devido a essa grande diferença, as pessoas não aceitavam o Atharva Veda como um texto védico, quando ele apareceu pela primeira vez. E porque eles não aceitavam isso, então eles não consideravam ele como um texto raiz ou um texto base, fundamental dos Vedas. Naquele momento, naquele ponto, era um texto somente ligado a atividades de mantra, mas não era considerado um texto especial. Porém, mais tarde, os Brahmanes eles começaram a aceitar que era um texto védico. E a razão para isso, por que os Brahmanes começaram a aceitar isso? Bom, os Brahmanes eles realizam sacrifícios, certo?
E eles pensavam, nós apenas sabemos fazer sacrifícios, isso não está bem. Então, nós também temos que ser capazes, nós precisamos conseguir mostrar algum poder em particular. Por exemplo, nós precisamos poder aumentar a força de vida, mérito, e assim por diante. Porque nós temos algo com benefício prático para mostrar para as pessoas. E as pessoas, elas acreditam já nesse poder que nós temos com uma conexão direta com Deus. E se elas não verem isso, elas vão perder a fé delas. Então, os brahmanes, eles vão ver um maior interesse no Atharva Veda para ver o quanto eles poderiam aumentar os poderes deles, ligado aos deuses, e desenvolver poderes especiais nos rituais. Então, essa é a razão que eles vão ver interesse no Atharva Veda. E porque o Atharva Veda, ele contém muitas instruções para rituais mântricos. Muitos rituais para poder e para tornar duradouros reinados, e particularmente para ter reinados longos para os reis, e também para derrotar os inimigos. E se os brahmanes não sabiam isso, basicamente, eles não poderiam ser um conselheiro espiritual do rei. Eles não ganhariam o status de purohita, ou sacerdote real. Eles não teriam esse status, depois eles... Há um texto chamado Atharva Parishishta. Que é como um suplemento, ou um adendo ao Atharva Veda. E o que é dito nesse texto? Então, ao purohita, o sacerdote real, e para ele ganhar esse status de sacerdote real, ele tinha que ser completamente treinado no Atharva Veda. Se ele não tinha esse completo treinamento no Atharva Veda, se ele não tinha maestria sobre o Atharva Veda, e ele não sabia as atividades descritas no Atharva Veda, então eles não tinham nenhum direito de se tornar esse sacerdote, essa pessoa que pudesse performar, realizar rituais para os reis. Então os reis, eles tinham uma grande crença nessas atividades de pacificar, magnetizar e destruir. Então, para isso, os sacerdotes, eles tinham que ter um treinamento completo na Atharva Veda. E o que as pessoas pensavam nessa época é que todos os rituais, eles estão descritos no Veda, porque eles são muito complicados. Então, eles teriam... Aquilo que poderia ajudar de forma imediata eram os mantras. E por essa razão, por as pessoas pensarem dessa forma, o Atharva Veda começou a ganhar uma posição melhor. Então, esse foi o momento em que o Atharva Veda se tornou um texto védico, foi aceito como um texto védico. Então, quando nós falamos que é um dos 4 Vedas, e é um texto fundamental, para se tornar isso, era necessário ter uma certa influência, um certo poder. Então, influência e poder... Era necessário que as pessoas vissem com os próprios olhos esse poder. E agora, quando nós falamos mantra, como que nós entendemos isso? As atividades do mantra? Ou ações mântricas, como que nós entendemos isso? Não é exatamente a mesma coisa quando nós falamos nos textos Vajrayana.
간의 종교 어렸을 Então, o que as pessoas antigas 때 acreditavam é que todos os perigos, de onde que eles que aconteciam, de onde que eles vinham de espíritos ou de deuses e demônios maliciosos. Ou ainda outros que realizavam feitiçarias. Então, é daí que vinham todos os perigos e ameaças. Então, por essa razão, o poder do mantra, através do poder do mantra, eles eram capazes de realizar os seus objetivos. Eles poderiam eliminar ou enfraquecer outras pessoas. Porque o mantra, eles tinham instruções superiores específicas para isso. Eles seriam instruções secretas. Então, por essa razão, ele se tornou amplamente difundido. E agora os 3 primeiros Vedas, eles falam primariamente sobre rituais e sacrifícios. Mas o Atharva Veda, ele fala sobre uma forma de atingir os objetivos das pessoas. É isso que seriam os mantras, certo? A função particular deles, o objetivo particular é isso. E a razão dessa é que os rituais eles são feitos para os deuses poderosos. Mas quando você faz as atividades do mantra, isso está sendo feito para os deuses maliciosos, demônios e espíritos. E como nós sabemos disso? Porque eles invocam os deuses ou demônios para cumprir o seu objetivo. Então, eles transformam eles como num serviçal, alguém que irá ajudá-los. Alguém que vai ajudar a alcançar o seu próprio objetivo. Então, quando nós falamos sobre rituais e sacrifício, primariamente corpo e fala. Então, quando nós falamos sobre mantra, o poder da mente é o mais importante. Então, aqui, quando nós falamos em mantras, para que exista um mantra, é necessário ter algumas condições. É necessário 2 condições. E a primeira condição é que o mantra tenha poder. É necessário ter um mantra poderoso. Se você apenas falar algumas palavras e falar isso é um mantra, não, isso não vai funcionar. Você não pode apenas dizer qualquer coisa que você quer. As pessoas inventam muito esse tipo de coisa hoje em dia, certo? Nós, tibetanos, inventamos muitos mantras, Jirobe. Falamos alguma coisa. E aí, no meio disso, você coloca alguma coisa completamente sem sentido e isso vai parecer um mantra. E as pessoas acham que isso está tudo bem, mas isso não está correto. Isso não é assim. O mantra ele precisa ter poder. Para quando você recitá-lo, isso precisa ter benefício e poder. Não é apenas recitar algo sem sentido. Realmente ele precisa ter poder. E a segunda coisa necessária é algo que simboliza esse mantra. E se nós falarmos em termos budistas, você precisa basicamente de um mudra. Isso não é necessariamente um mudra com as mãos. Isso seria um símbolo, um sinal, uma coisa. E que você tem esses 2, então você tem as condições necessárias para fazer uma atividade mântrica, ritual. Um ritual de atividade mântrica. Então, dentre as atividades mântricas, há muitos tipos diferentes. Então, eu estou falando sobre os mantras no Atharva Veda, e tem muitas categorias diferentes. Basicamente, há 3 categorias, a pacífica, a irada e a enriquecedora. Claro que há muitas categorias diferentes, mas essas são 3 nomes. E também, se você adicionar os mantras para feitiçaria, então você teria 4 atividades, colocando 4 como mantra de feitiçaria. Então,
Se nós falamos sobre atividade pacificadora 쟁기 ou 소소리야 atividade 투체야 pacífica, 같은 중위미는 수파 시월치하다 다 된다 기기 내가 시월치하라서 다는 신기 isso é para 다 prevenir 비가블이야 o 시외래 mal 시외가블 feito através de feitiçaria ou de 아니 espíritos 권잠 obstrutores. 고소리야 E quando você faz essa atividade pacífica, você faz de uma maneira gentil, de uma maneira respeitosa, para que você prevenir esse mal. Você faz uma oferenda, você dá algo, você dá conselhos, com a intenção de agradar esses obstrutores, esses espíritos. Essa é a maneira que se faz para inverter o objetivo deles. Por exemplo, quando nós temos o pacífico e o irado, quando nós estamos revertendo os espíritos, nós dizemos, não há sentido de você nos machucar, você precisa toma aqui essa oferenda. Essa é a maneira pacífica E da mesma forma, nessa época, eles acreditavam que se você tinha uma dor de cabeça, eles acreditavam que era um espírito que estava causando essa dor. Da mesma forma, se você figurasse, havia um deus da fortuna e havia um deus de destruição. E eles sempre estavam dizendo que algo aconteceu devido à ação desse deus ou desse espírito. Eles pediam, por favor, não me machuque. Eles rezavam na esperança que eles mudassem o seu poder, que eles não usassem o poder. Então, essa é uma purificação pacífica e assim por diante. E o que acontecia é que, às vezes, os obstrutores, eles tinham que ir para outros lugares. Você pegava a pessoa que estava sendo afligida pelos espíritos e passava um pano neles, um pano perfumado. Então, depois você pegava esse pano e levava para um cruzamento, para uma encruzilhada. Então, os espíritos, eles seguiam isso. E você falava, por favor, vá embora. Isso era um outro método que eles faziam. Então, isso é como uma purificação irada. E se eles ainda não ouvissem, então você invocava um Deus mais poderoso e pedia pela proteção. Por exemplo, Agni, que era chamado de o caçador ou matador de demônios. Então, eles faziam preces a Agni. E pediam proteção para ele. Ou então, algo que é invulnerável aos demônios, eles pegavam essa coisa, algo que os demônios sentiriam medo. E você segurava isso em suas mãos como um símbolo. No intuito de obstruir os demônios. Por exemplo, você podia fazer uma borda com algum tipo de água, fogo ou pedras, mas como um limite. E então falava, você não pode vir aqui. Então, há tantas atividades diferentes, nós não precisamos falar sobre elas agora em detalhes. Então, essa é a atividade pacífica. E depois dela nós temos a atividade irada. E a atividade irada significa... O que significa quando nós falamos? É que o objetivo dessa atividade é eliminar outra pessoa. Você invocaria demônios malignos, nós colocaríamos a nossa esperança neles para prejudicar, para machucar outra pessoa. Então, essa é a atividade irada. Então, a atividade é enriquecedora. Tem o objetivo de enriquecer ou de aumentar o mérito, ou status, ou cumprir os seus objetivos,
Essas seriam as atividades enriquecedoras desse tipo de mantra, nesse momento, nessa época. Então, a atividade pacífica, atividade irada e atividade enriquecedora, elas são descritas no Atharva Veda. E elas também são muito semelhantes a atividades pacíficas, enriquecedoras e iradas descritas no mantra secreto. Aqui no Atharva Veda não há discussão sobre atividade magnetizadora, mas no mantra nós falamos sobre atividades. Então, se você adiciona as atividade magnetizadora, então nós temos as 4 atividades. De pacificar, enriquecer, destruir e magnetizar. Mas eu não vou falar muito sobre isso hoje por causa do tempo. Eu não irei falar sobre um outro tipo de mantra que é a adivinhação. Geralmente você faz adivinhação com malas, pedras e assim por diante, mas não é apenas isso. Adivinhação, as adivinhações, na verdade, nos dias de hoje, às vezes as pessoas elas são possuídas por espíritos e pedem adivinhações. Então, na Índia, eles tinham crianças, tipo, por exemplo, com 4, 5, 8, 9 anos. E elas entoavam mantras. Eles faziam deuses possuírem essas crianças e fazerem profecias. Mas não há necessidade de dar explicações sobre isso hoje. Mas quando nós falamos sobre adivinhação, hoje os tibetanos têm muita superstição a respeito disso, certo? Se você disser, por exemplo, você viu um corvo na rua, você fica com medo, certo? É parecido com isso. Da mesma maneira era na Índia, com maneiras de explicar sonhos, sinais do futuro, e assim por diante. Mas, em resumo, a Atharva Veda possui muitas instruções sobre adivinhações, atividades mântricas, preparações medicinais e assim por diante. Então, dentre as diferentes atividades do mantra, se nós falar, há muitos tipos diferentes. E se nós formos falar sobre esses tipos, eu pensei que eu poderia explicar isso para vocês. A maneira como nós descrevemos isso, há muitas maneiras diferentes, mas a primeira delas, uma delas, é que do final do século XIX, início do século XX, havia um filósofo e estudioso americano que também era um especialista em sânscrito. Eu não sei muito bem como pronunciar o nome dele, então provavelmente eu não irei ler. Mas ele descreveu essas diferentes etapas, sessões do mantra, em 9 diferentes categorias. Eu irei apenas ler isso. Eu acho que eu não preciso ler, na verdade você pode só olhar aqui e você basicamente vai entender. Então, dentre essas, aos mantras, as atividades para pacificar, enriquecer e destruir. Às vezes não precisamos falar sobre cada um deles. Mantras para curar doenças, para alongar a vida, para pacificar espíritos, inimigos, feitiçaria. Mantra para as reis, mantras para mulheres, para criar harmonia, para aumentar a prosperidade, ganhar ornamentos, para eliminar erros e impurezas, para atingir os objetivos e assim por diante. E agora há um outro estudioso japonês que também era um grande acharya, um grande mestre budista, e ele primariamente estudou os mantras, e aqui ele descreve mantras diferentes na Atharva Veda, em diferentes sessões também 9 diferentes sessões, e é isso também, eu não preciso ver. São remédios de cura, prolongando a vida, atividade enriquecedora, atividade purificadora ou de expiação, atividade comum geral, atividade para reis, atividade para mulheres, atividade violenta e atividade bramânicas.
Então, o que é importante saber aqui é que os nomes dos quais nós falamos, eles são similares ao nós temos duas divisões diferentes. Similares do Acharya Tantra, como Vairocana, Vaisakana, e alguns desses estão em chinês. E o que algumas pessoas dizem é que alguns dos tantras há uma disputa em qual categoria eles pertencem. Mas nós estamos falando aqui do Tantra que primariamente ensina os rituais de atividade, o Kriya Tantra. E basicamente é esse Susidhi Tantra. Em termos de explicação tibetana, ao Tantra do despertar pleno do Vairocana, que nós consideramos estar no Susidhi Tantra. E também os tantras de as atividades de purificar, enriquecer e destruir. E não apenas o nome é similar, o conteúdo também é muito, muito parecido. E também o Vajrashekara Tantra também é incluído. Então, Vajrashekara Tantra, além de pacificar e enriquecer, as atividades de pacificar, enriquecer e destruir, há duas mais. A atividade de convocação e de magnetização. Então, são 5 atividades. E também nos Vedas, esses nomes dessas 5 atividades também aparecem, com exatamente o mesmo nome. O nome das atividades em sânscrito também aparecem. Então, por essa razão, todas essas atividades de pacificar, enriquecer e destruir e todos os rituais e os mantras e a fonte de tudo isso, a semente de tudo isso, provavelmente volta está nos textos védicos. É ali, se você está procurando, você tem que procurar ali nos textos védicos. E da mesma forma, nós temos os pujas de fogo, são ensinados no budismo, também tem origem nesses rituais. Então, em suma, por essas razões, quando nós pensamos nos rituais e as práticas do mantra secreto, eles têm as suas sementes, as sementes deles podem ser encontradas na literatura védica. Quando nós falamos em literatura védica, é algo que tem mais de 4.000 anos, certo? Então, algo que tem 4.000 anos, isso foi há 4.000 anos. Então, como que eles mudaram? Como que eles eram os Vedas e isso se tornou um mantra secreto? Como que isso se desenvolveu? É difícil dizer isso com completa certeza. O primeiro é que nós não temos nenhuma fonte histórica. Como eu disse outro dia, nós não temos documentos históricos claros, então a origem não está clara. E nós estamos agora 4.000 anos depois. Nós não podemos dizer isso é isso, aquilo é aquilo. Na verdade, é muito difícil fazer isso. Mas uma coisa que nós podemos falar com clareza é que as práticas e os métodos na literatura védica e as práticas e os métodos do mantra secreto são muito similares, muito semelhantes. E se você perguntar se essas semelhanças são mera coincidência, claro que não. Havia uma conexão, há uma conexão entre ambos. Ou as taxas de desenvolvimento entre ambos. Então, é assim que nós podemos ver. E algumas pessoas podem pensar, então, se assim, o mantra secreto Vajrayana, então todos os nossos rituais
Eles eram rituais 다 hindus. 제거야, Então nós não temos nada de diferente, certo? 거의 안 붙여. Mas não há nenhuma razão para se preocupar dessa forma. Eu acho que nós podemos ter uma visão mais ampla. 진짜 가지고 알아서 배배기 변 비균 Nós precisamos pensar de uma forma mais aberta para isso, mais ampla. Nós temos muitas coisas diferentes. Muitas práticas diferentes no budismo tibetano. E eles não são textos hindus, textos indianos, eles vieram do Tibete. Eles estão no Tibete há muito tempo. Isso posteriormente, quando o budismo ele floresceu no Tibete, as práticas, então, elas foram transformadas. Para se adequarem à visão budista. Então, elas se tornaram práticas budistas. Para se adequarem muito bem à visão budista. Então, na Índia, antes onde estavam os budistas, eles estavam na sociedade indiana, certo? E essa é a razão pela qual eu deveria dizer isso, em primeiro lugar. A razão para eu falar de onde veio o budismo. Por que os monásticos precisam usar uma roupa particular, por exemplo? E muitos dos outros aspectos dos costumes budistas e visões estão conectados grandemente com a civilização indiana. Isso é algo que aconteceu naturalmente, certo? Não é como se o Buda daquela época... Se nós não pensássemos nas coisas das pessoas daquela época e não pudéssemos ver coisas que tocassem a mente daquelas pessoas, não ia dar muito certo. Então, o budismo ele tem características particulares. É que ele é muito habilidoso em ensinar o Dharma que se adequa às pessoas daquele momento e daquele local. Então, ele se ajusta à maneira como as pessoas pensam naquele momento. Ele pega o que as pessoas consideram valioso e pega isso como base para os seus ensinamentos. Se eles falar sobre Dharma, eles não entenderiam de forma alguma. Algumas pessoas inteligentes falariam, eu não entendi muito bem, mas se você disse, eu vou aceitar. Mas do contrário, não seria assim, certo? Teria sido difícil ter um benefício prático. Então é importante para que a gente entenda isso. E agora eu irei continuar. E agora eu gostaria de falar a seguir. Sobre o que aconteceu posteriormente. O que se passou é que se desenvolveram visões céticas ou filosofias céticas. Basicamente, chegamos na época onde havia filosofia, porque basicamente, se você não tiver dúvidas, você não consegue fazer filosofia, certo? Então, como que nós desenvolvemos essas visões céticas, essas filosofias? Antes as pessoas não estavam pensando como o mundo se formou, mas gradualmente as pessoas começaram a desenvolver e começaram a pensar como que é que esse mundo ele veio a existir, como que nós viemos a existir. Então, eles começaram a pensar nas coisas de uma maneira mais profunda, eles começaram a ser céticos. Então, e no futuro, o que vai acontecer? Qual que é o começo do mundo? E o fim? Como que será o fim desse mundo? E eles começaram a considerar e investigar muitos eventos e muitas questões imperceptíveis. E eles começaram a pensar nessas questões. E antes, no Rig Veda, quando eles tinham o Sol e a Lua como deuses, e pensando na natureza como Deus, então eles tinham uma maneira simplista de pensar. E eles não pensavam muito como esse mundo e os seres eles vieram a existir. E eles começaram a investigar essas questões. Como que isso se formou?
E porque eles começaram a pensar dessa forma, o que aconteceu é que eles desenvolveram filosofia, sistemas de pensamento. Então, eles começaram a desenvolver o seu próprio sistema de pensamento na Índia. Então, como que essa filosofia ela se espalhou? Foi no período final, no período védico final. Primeiro, as pessoas elas tinham uma adoração à natureza e pensavam nas coisas naturais como deuses, e isso mudou. No passado, eles pensaram, eles mudaram dessa visão de uma visão politeísta para uma visão panteísta. Ao invés de adotar coisas diferentes e dizer cada um desses é um Deus diferente, são indivíduos diferentes, eles começaram a dizer que, na verdade, o divino permeia todas as coisas. É como que os deuses, eles permeiam tudo. Então, eles começaram a desenvolver esse tipo de pensamento. Então, primeiro, eles acreditavam que haviam muitos deuses. Quando os Vedas apareceram, não havia apenas muito Deus, havia muitos deuses. Então, por um lado, é muito fácil pensar assim, há um Deus. Isso é basicamente acreditar. É o suficiente para dizer, há um Deus, então... Se alguém te diz, há um Deus, então você pensa que é assim e você acredita nisso. Mas quando você fala na visão panteísta, a visão panteísta não é, na verdade, o mesmo. Ela, na verdade, é relacionada à filosofia, ela é relacionada à lógica. Ela precisa estar relacionada à lógica. Ela particularmente está relacionada à lógica. Então, quais são as etapas específicas que aconteceram nessa transição do politeísmo para o panteísmo? Da adoração de muitos deuses para a adoração de um Deus todo-permeante. Então, é possível explicar em muito detalhe, na verdade, há muito para dizer sobre os textos védicos. Mas se nós falarmos sobre isso de uma forma bem grosseira, bem simples, bem no início, quando você pensa, a razão pela qual nós precisamos falar que o panteísmo é importante é que essa visão panteísta ela é muito importante para nós. E a razão é que ela é como um início da filosofia indiana. Então, depois da ideia de haver muitos deuses, para a visão panteísta, a filosofia começou a se desenvolver. E, eventualmente, a nossa filosofia budista se desenvolveu. Então, uma sequência de desenvolvimento a partir disso. Então, primeiro, a civilização indiana, como que eles foram de politeísmo para não ter mais formas de diferentes deuses. Mas como que esses deuses passaram a ser a essência de todas as coisas, que é o panteísmo? Então, como que houve essa mudança? Então, quando o Rig Veda ele apareceu, a maneira como você adorava um Deus era muito fácil. Era só dizer, aqui é um Deus, por exemplo, você diz Varuna, era Varuna mesmo, não era nenhum outro. Se você diz Indra, Indra, não é nenhum outro. Se você está louvando Indra, você está focando em Indra e sentindo fé por Indra. Então isso não está relacionado a nenhum outro Deus. Mas gradualmente os cânticos, os louvores,
떼바 제베 깔리네야. 떼바 제단 E os 싸버리. Vedas, eles gradualmente foram mudando. 가르 중벌에서 라베나. E os últimos hinos, eles são os últimos cânticos, eles são uma nova maneira de louvar aos deuses. 빼나 가르라요 알았잖아. É porque eles começaram a escrever cânticos como todos os deuses, um Deus contendo todos os deuses. Por exemplo, Agni, no primeiro momento em que você está aceso, você é Varuna. Quando você queima, você é a forma de todos os deuses. Então era um Deus contendo 1, 2, 6, muitos deuses combinados em um Deus só. Então essa era uma forma nova de ver os deuses. E quando nós olhamos para essas palavras, quando nós olhamos para palavras como essas, elas nos mostram que as pessoas daquela época, elas tinham esse pensamento que muitos deuses poderiam ser unidos e combinados num só. Então, na primeira parte do terceiro livro do Rig Veda, há uma estrofe particular que termina como Mahadeva Devanam Asurityam Ekam. E o que isso significa é que todos os deuses são um só. Tem poderes, todos os deuses eles são poderosos e em essência eles são um só. Então o que isso mostra é que as pessoas daquela época gradualmente, que previamente identificavam os deuses como sendo individuais, eles acreditavam que todos os deuses eram o mesmo em essência. Então essa era uma nova visão que surgiu nessa época, é isso que isso está nos mostrando. E depois de um certo tempo que aconteceu, não apenas haviam muitos deuses que se mesclavam em um só, eles começaram a dizer que todas as filosofias, que todos os fenômenos estavam contidos em Deus. Há uma palavra nos Vedas que eu não preciso dizer ela de forma literal, que diz Adita é o céu, Adita é a base, Adita é o pai, a mãe e a criança, Adita é a pele escura e a pele clara, Adita é a razão e o sentimento. Então nós temos palavras como essa, você é o pai, você é a mãe. E nós temos palavras como essas nos mantras também. São muito semelhantes. Então quando nós olhamos para essas palavras, o que elas nos dizem é que no passado, eles viam todos os deuses como separados. Mas pensaram, não, talvez todos os deuses sejam o mesmo em essência. Então, gradualmente, eles viram todos os deuses como o mesmo em essência. E gradualmente, conforme as coisas progrediram, não eram só apenas os deuses. Todas as coisas, todos os fenômenos, eles se originam da mesma fonte. Todos os fenômenos são o mesmo em essência. É assim que eles começaram a pensar. Então, nessa época, quando nós falamos em Adita, eles dizem Adita é o pai, a mãe, a criança. O Deus Adita não é o maior Deus. Essa não é a coisa principal. Mas é algo que mostra a maneira como eles estavam pensando e a maneira como a filosofia se desenvolveu. Então, o que as pessoas nessa época pensavam é que todos os fenômenos, eles tinham uma mesma essência, eles vinham de uma mesma essência. Eles tinham uma causa primordial, uma condição primordial. Então, deve haver uma causa original para todos os fenômenos. É isso que eles começaram a pensar. E devido ao desenvolvimento de tal pensamento, todas as filosofias indianas começaram a se desenvolver. Em termos de budismo, nós dizemos que seriam não budistas, eles seriam extremistas. Eles são ou nihilistas ou eternalistas. Nós dizemos que a visão deles não cai. Nós dizemos que essa visão ela cai nos extremos do eternalismo, ou do niilismo. Mas às vezes nós pensamos apenas com as coisas em termos... Aqui seria apropriado. Não seria apropriado usar o extremista. A filosofia indiana, a maneira como ela se espalhou, era preciso pensar de uma certa forma e chegar a essa conclusão.
E quando essas filosofias elas se desenvolveram primeiramente, a maneira como elas pensavam os diferentes tipos de deuses, havia basicamente 3 tipos diferentes de filosofias. Havia 3 fontes de filosofia naquele tempo. E a primeira é que a fonte original, ou a raiz de todos os fenômenos deveria ser o mesmo. Tudo deveria ter a mesma essência. Tudo veio da mesma fonte original. E essa forma de pensar é muito importante. É uma visão importante na filosofia indiana. E não apenas isso, alguns estudiosos japoneses, eles dizem que a seção Mahayana, ela surge daí, dizendo que todos os veículos são o mesmo. Essa é uma hipótese, é difícil dizer com certeza, mas é basicamente uma hipótese. Então, dentre todas as filosofias, essa é a primeira mais importante. Então, a segunda mais importante é quando nós falamos sobre fenômenos, a maneira como eles aparecem, a maneira como eles são. E a maneira como eles aparecem, a maneira como eles mudam. Quando nós olhamos para as aparências, há muitas mudanças que ocorrem. Mas a fonte original, ou a essência, de fato, mesmo que os fenômenos tenham diferentes aparências e que eles passam por muitas mudanças, eles não estão fora da causa original, da fonte original. Eles existem como uma única natureza. Então, todos os fenômenos não são coisas separadas da fonte original. Se nós falamos sobre os fenômenos e a natureza dos fenômenos, não são... Não é que o fenômeno surge da natureza original, assim como o oceano e as suas ondas, assim como as ondas surgem do oceano. Então, os fenômenos eles não são separados da fonte original. Os fenômenos eles ocorrem dentro da natureza dos fenômenos. Então, essa também é uma explicação que teve uma grande influência sobre muitas filosofias que se desenvolveram posteriormente na Índia. Então, alguns estudiosos japoneses, eles acreditam que o Vedanta e a escola Samkhya e muitas outras posições budistas da escola mente apenas, elas são muito parecidas com essa visão. Então, essa seria a semente de todas essas filosofias. Seria a visão, a base delas vem dessa visão. E elas foram se desenvolvendo mais e mais, e eventualmente essas outras escolas apareceram. E agora a terceira filosofia é que todos os fenômenos surgem de uma única fonte original. Mas essa fonte original, ela é imutável, imóvel por natureza, ela não muda. E na sua expansão, muitos fenômenos ocorrem nela. Mas a fonte original, ela mesma, ela não muda. Então, essa é uma maneira de pensar que também é muito importante. E também alguns estudiosos japoneses, falam que quando Mahayana fala sobre a natureza do Dharma imutável por natureza, também seria uma maneira parecida de pensar. Seria uma continuação desse pensamento. Então, basicamente, naquela época, há muitas visões e muitas análises diferentes, mas por causa de todas essas maneiras diferentes, essas visões diferentes, depois que nós falamos sobre a filosofia hindu, sobre a filosofia budista, elas foram influenciadas enormemente por essas 3 visões particulares. E particularmente quando nós falamos sobre 12 elos da interdependência, eles também têm a sua origem nos Vedas.
E a razão pela qual nós falamos diferentes palavras sobre ignorância, formação, consciência, nome e forma, também aparece desse mesmo jeito no Rig Veda. Basicamente, quando nós falamos sobre a fonte dos 12 elos da interdependência, é muito difícil encontrar a fonte original. Muitos acadêmicos estudaram, pesquisaram tentando encontrar essa fonte. E o que alguns estudiosos japoneses dizem é que é ensinado da mesma forma no Rig Veda, as mesmas palavras, os mesmos significados. As palavras desse cântico específico provavelmente são as sementes para o ensinamento budista posterior sobre os 12 elos da interdependência. Então, por essa razão, o que nós deveríamos dizer é que, por uma perspectiva, a filosofia budista, que nós normalmente pensamos que é uma filosofia budista integralmente, seria de algo que alguém pensou por si mesmo, inteiramente separado. É claro que o Buda pensou nisso através de sua prática, através de sua realização, através da experiência que ele ensinou. Ele ensinou através de sua experiência. Mas como eu disse antes, na época do Buda, ele vivia numa sociedade daquela época, da sociedade que ele nasceu. Então, quando ele ensina o budismo, a maneira como ele ensinou isso, ele tinha que combinar a maneira, ele tinha que adequar a maneira como as pessoas pensavam, com a maneira como as pessoas falavam. E ele tinha que pegar isso como base. Se você fosse falar em uma linguagem de um outro mundo, as pessoas não iam entender. Então, por essa razão, o nosso budismo atual, ele ocorreu na Índia. Ele se desenvolveu na Índia. E ele usa muitos diferentes tipos de terminologia e maneiras de explicar as coisas, e a filosofia se desenvolveu. Mas se o Buda tivesse se desenvolvido na Grécia, então isso estaria relacionado com a sociedade grega e teria conexões com a filosofia da sociedade grega daquela época. E não apenas isso, se tivesse desenvolvido não nesse planeta, mas em Marte, por exemplo, nós usaríamos terminologia de filosofia marciana. Mas uma característica particular é que o Buda ensina de acordo com as características particulares do tempo e do local. Ele ensinou de acordo com a maneira como as pessoas pensavam e agiam daquele determinado período, naquela época. Então, por essa razão, alguns aspectos da filosofia são similares à antiga filosofia indiana, às antigas práticas indianas. Isso não é nada que tem algo como prejudicial e algo que nós deveríamos criticar. Mas ao contrário, isso nos mostra que nós tivemos um desenvolvimento muito longo, tem uma história muito longa do pensamento para desenvolver o pensamento budista. Então, nessa época na Índia, havia já um nível muito elevado de pensamento. E quando o budismo se desenvolveu, ele tinha um nível de pensamento ainda mais alto, mais elevado. Se nós pensarmos por uma perspectiva, nós podemos reconhecer que havia filosofias tão avançadas naquele tempo. Então é algo que nós podemos ficar muito confiantes. E eu não preciso falar muito sobre isso, então hoje é o bastante. Por hoje isso é o bastante.